E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Eleições municipais 2020 no Brasil, tá? O que acontece com quem não votar e como justificar a ausência? Sim, agora tem um jeito mais fácil também para nós que estamos aqui no Japão, poder justificar de forma rápida, né? E ficar sempre quites com a justiça eleitoral para evitar transtornos, principalmente aqui no Japão, né? Porque se você precisa de taquites com a justiça eleitoral para você poder tirar passaporte, né? E esse é um dos entraves que se você ficar, né, em débito com a justiça eleitoral. Mas vamos lá. E eu vou passar para vocês aqui. Tá? No próximo domingo, 15/11, todos os brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos e legalmente capazes serão obrigados a votar. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos e pessoas com mais de 70 anos e analfabetos. Quem descumprir a regra pode perder diversos direitos civis, né, caso não regularize a situação na justiça eleitoral. A partir desse ano, porém, o voto pode ser justificado por um aplicativo no celular. Sim, eu já baixei ele, tá? Só que eu vou passar ali para vocês, né? Para vocês poderem usar, principalmente que mora aqui no Japão ou em outros países, né? Que o canal também, graças a Deus, recebe acessos de outros países também, os brasileiros poderem justificar. Tem aqueles que mudaram a zona eleitoral para o Japão e para os outros países. Até aí tudo bem, né? Aí você vai ter que ir até lá ou mandar uma carta justificativa, alguma coisa. Mas quem não mudou, tem como fazer, tá? Só vou fazer um adendo aqui. Eu instalei esse aplicativo, fiz o registro dele, tá? Só que para fazer o registro dele é meio complicado. Por que é complicado? Não é complicado de preencher, mas é complicado dele. Como é que eu vou explicar para vocês? Dele poder dar o andamento, né? Quando eu fui fazer o registro no meu, deu 7 erros até conseguir registrar direitinho e ficar funcional. Então vocês vão ter que tentar até conseguir, tá? Porque eu não sei o que acontece com o banco de dados, né? No caso da Justiça Eleitoral, que fica armazenado todos os dados lá, que eles puxam esses dados, vão jogar no aplicativo todo e faz a comparação ali online. Só que é moroso, tá? Como qualquer parte burocrática no Brasil, por incrível que pareça, até pela internet. É um aplicativo moroso, deu trabalho, tá? Não foi fácil, tá? Intuitivamente para preencher, ele é tranquilo. Só que quando você clica para acionar os passos, dependendo, ele vai falar assim, validando. Aí daqui a pouco vai ser, deu erro, tente novamente, deu erro, tente novamente. E fica nessa indefinidamente. Na 8ª vez que eu fui conseguir. Tá? Então só fica esse alerta. Mas continuando. A partir desse ano, porém, o voto poderá ser justificado por um aplicativo no celular. Um dos motivos para justificar o voto é estar fora dos limites geográficos da sua cidade, domicílio eleitoral, como no caso para nós brasileiros que estamos aqui no Japão e em outros lugares, ou mesmo assim, fora da cidade que você está aí no Brasil, durante a eleição. A votação vai ocorrer das 9 às 17 horas, o horário local de cada estado. A Justiça Eleitoral afirmou que o eleitor que tiver febre no dia da votação ou tiver contraído o coronavírus no período de 14 dias antes da votação deve ficar em casa. Mas quem deixa de votar por esse motivo terá que apresentar um documento, como atestado ou declaração médica. Então é mais fácil a pessoa usar o aplicativo para justificar. Outra coisa, eu instalei o aplicativo, só que as eleições 2020 não aparecem ainda, tá? Então só vai dar para justificar no dia da eleição e o dia após a eleição, tá? Antes disso não dá, porque não aparece. Eu fui já para tentar justificar, tô fora do país, não dá. Tá? O Tribunal Superior Eleitoral afirmou ainda que não há norma que proíba a votação em caso de sintomas ou contaminação pela coronavírus.
e que há medidas de segurança tomadas durante a votação, como o uso de máscaras, distribuição e uso do face shield, né, aquela máscara de plástico, né, que ou cobre de cima para baixo ou de baixo para cima, né, pelos mesários, né, e os mesários serão capazes de proteger os eleitores, inclusive na eventualidade de haver pessoas contaminadas. E eu não pago o preço, tá? Em caso de ausência na votação, o eleitor terá 60 dias para apresentar justificativa ao juiz eleitoral. Por isso que eu estou falando, usem o aplicativo. Tá? A justificativa deve ser feita, segundo o TSE, preferencialmente pelo aplicativo que chama e-título. Então ele está escrito e-título. Tá? Disponível nas plataformas Google Play e Apple Store ou App Store, né? Depende da sigla que a pessoa está lendo ou tem preferencial. Geralmente é Apple Store. Quem não puder usar o aplicativo possui uma ferramenta de georreferenciamento. Terá que preencher o formulário de requerimento da justificativa eleitoral, né, com a sigla RJE, pelo site do TSE ou procurar o cartório eleitoral mais próximo. No caso, ferramenta de georreferenciamento, é tipo assim um Google Mapa da vida, mostrando que você não estava lá, né, no momento da eleição, você estava fora da cidade, né, para poder justificar de forma sem ter que pagar. Tá? O aplicativo ainda permite a emissão de uma via digital do título de eleitor, além de permitir a emissão de certidão de quitação eleitoral e crimes eleitorais. Isso é fato porque eu dei uma olhada no aplicativo também e eu consegui. Tá? Mostrou para mim, claro que eu não fiz a emissão porque não há necessidade, mas sim, consta lá, tá? Quitação eleitoral e crimes eleitorais. Então, para quem estiver com débito, tá? Dá para tentar fazer justificativas também por esse aplicativo de eleições anteriores, tá? Mas claro que depois, dependendo se tiver que pagar alguma coisa, você vai ter que ir lá pagar. Mas de qualquer maneira já é uma mão na roda, tá? Porque eu estava preocupado com isso, né? Porque logo eu preciso renovar o meu passaporte também. E se tiver com débito eleitoral, o consulado aqui sempre dá uma mão, né, para poder fazer a quitação. Mas de qualquer maneira, se você puder evitar essas dores de cabeças, porque você vai ter que pagar taxas, você vai ter que pagar, né, como se fosse a multa, então você não precisa morrer com esse gasto também. Ainda mais em tempos de coronavírus que a grana está curta, mas vamos lá. Também é possível emitir a guia para pagamento de multas por ausências não justificadas em eleições ou trabalhos eleitorais. Tá vendo? Por isso que eu falo, dá para evitar esse tipo de coisa. Por isso que o canal aqui está passando para você essas dicas. É aquilo que eu falo, infelizmente o canal é pequeno, né? Não tem grande abrangência, né? Mas passem essa informação, não precisa passar o vídeo, tá? Não precisa, né, compartilhar o vídeo. Mas passa a informação para as outras pessoas que você conhece aqui no Japão, que precisam justificar, né, o voto, no caso, porque isso aí vai ajudar bastante a pessoa, né? O eleitor que está no exterior e tem o título eleitoral no Brasil também poderá justificar o voto pelo aplicativo e-título no dia da eleição. Sim, é fato, porque é aquilo que eu já falei no começo, né? E eu entrei, fiz todos os trâmites, só não dá ainda porque não aparece, mas assim. Depois das eleições, ele poderá apresentar o requerimento de justificativa pelo sistema de justiça eleitoral. O primeiro candidato a ser escolhido nas eleições do próximo domingo é vereador com 5 dígitos. Após confirmar o voto, o eleitor deverá teclar os 2 dígitos para prefeito. Consciência, hein, povo? Consciência, porque já viu, é o futuro da cidade, é o futuro das pessoas que está na mão. Então, consciência, pelo amor de Deus. Vamos tentar mudar a política do Brasil. Tá? Porque se não mudar a política, a situação do Brasil não muda. As eleições do próximo domingo vão escolher prefeitos e vereadores. A apuração começa imediatamente após o fechamento das urnas. No dia da votação é necessário levar documentos de identificação com foto, como CNH ou RG.
O aplicativo como CNH Digital ou e-Título também são válidos. Sim, porque no e-Título mostra a foto, tem o código de barra, tem todos os dados da pessoa ali. Punição para quem não justifica. Quem não votar e não justificar a ausência não poderá, de acordo com o primeiro do artigo 7 do Código Eleitoral, né? Lei 4.737 de 1965, tirar passaporte ou carteira de identidade, receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público, autárquico ou paraestatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam serviço público delegado, correspondente ao segundo mês consequente da eleição. Então vocês viram que traz consequências e ainda não acabou. Participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados, dos territórios, do Distrito Federal, dos municípios ou das respectivas autarquias. Bom, então você já sabe que não pode fazer concurso. Obter empréstimos nas autarquias, nas sociedades de economia mista, nas caixas econômicas federais e estaduais, nos institutos e caixas de previdência social, bem como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo governo ou de cuja administração este participe, e com essas entidades célebres de contratos. Inscrever-se em concursos ou provas para cargos ou função pública e neles ser investido ou empossado. Renovar matrículas em estabelecimentos de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo. Praticar qualquer ato o qual exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Obter certidão de quitação eleitoral conforme a disciplina, né, da resolução do TSE número 21.823/de 2004. Obter qualquer documento perante a repartições diplomáticas a quem estiver subordinado, no caso passaportes, né, no caso quem está no exterior. Então vocês estão vendo que traz uma série de punições para quem fica com o título de eleitor pendente, né? Eleições da pandemia. O TSE tomou uma série de medidas para evitar a proliferação do coronavírus durante as eleições deste ano. A primeira delas foi definir um horário preferencial de voto para idosos. Quem tem mais de 60 anos poderá votar preferencialmente das 7 às 10 da manhã. Todas as sessões terão álcool em gel, que será oferecido a todos os eleitores antes e depois de votar. Se a pessoa estiver com febre ou tiver contraído o coronavírus nos 14 dias antes da votação, deve ficar em casa. O órgão ainda orienta para que os eleitores levem uma colinha, no caso assim, o número, né, dos candidatos que ele queira, com o número dos candidatos anotados para evitar atrasos e filas. Todas as sessões serão obrigatório o uso de máscara. No local da votação deverá ser respeitada uma distância mínima de 1 metro entre as pessoas. A recomendação é de que cada eleitor leve sua própria caneta para evitar o contato com objetos usados por outras pessoas. Igual no caso da urna eletrônica, em vez de você meter o dedão lá, você usa a caneta, vai dar aquela pincelada também. Tiver que assinar a lista de presença, você vai lá com a sua canetinha e ponto, né? Então é isso aí, né? Então vocês estão vendo que nós estrangeiros também temos a grande chance agora, também ficou muito mais fácil, graças a Deus, né, para justificar. Você vê que traz sanções, né? E peço mais uma vez para vocês, né, no caso assim, família, mesmo que esteja no Brasil também, divulgue a matéria para outras pessoas. Aquilo que eu falo, eu não quero me promover, tá? Muito menos querer ter a categoria de influenciador digital, longe de mim. Eu quero passar informações bacanas para vocês, que sejam úteis na vida de vocês, né, família? Então, porque da mesma forma que eu acho útil para mim, eu quero para vocês também. Então,
não precisa compartilhar o vídeo, tá? Longe de mim, não precisa compartilhar o vídeo. Mas eu peço para vocês, divulguem a informação, tá? Que isso aí vai ajudar muita gente, principalmente quem mora no Japão e em outros países também. Divulguem isso, por favor, tá? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo.